Entrevista. Olha só, o dia 10 de setembro, hoje, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E essa campanha acontece durante todo o ano, mas agora culmina aí com algumas atividades mais intensas durante esse mês de setembro. Olha só um dado interessante aqui. São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido de transtorno bipolar e abuso de substâncias. Mas quem vai falar com a gente, conversar melhor sobre esse assunto, é a psicóloga e professora universitária, a Miriam Lima Malheiros. Miriam, muito boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Olá, Milena, eu que agradeço, boa tarde a você, boa tarde aos demais que estão aqui, Roberto, e a todos os ouvintes, né, que estão me acompanhando esse programa. E é um prazer poder estar aqui falando de um tema, falando de vida, falando desses desafios de agir para a gente poder estar prevenindo o suicídio em nossa região. Vamos começar falando um pouco, Miriam, sobre essa campanha do Setembro Amarelo, né? É uma campanha que acontece todos os anos. Hoje é o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Suicídio, não é algo restrito aqui só no Brasil. Por que essa campanha é necessária? Como é que foi identificada essa necessidade de intensificar ações para essa prevenção ao suicídio e também falar sobre doenças mentais? Então, Milena, essa é uma campanha que surge aí, né, há um bom tempo. É uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria. E a ideia surge justamente da necessidade de falar, porque durante muito tempo conteúdos como morte, suicídio eram considerados tabus. E sempre acreditou que o silêncio poderia ser algo mais viável. E aí a gente vem percebendo que falar sobre o tema é uma forma de evitar o suicídio. Então, a proposta do Setembro Amarelo é poder fortalecer ações e estimular que as pessoas que consigam se identificar em um determinado sofrimento possam buscar ajuda. Boa tarde, Miriam. O tema desse ano é agir e salvar vidas. O que seria esse agir? Seria por parte da família, da sociedade? Como é que seria? Nossa, Roberto, que pergunta interessante, né? E esse agir é muito complexo, até porque falar do suicídio é falar de algo complexo. E eu achei muito bacana o tema desse ano, porque a gente vai ter que pensar nesse agir numa perspectiva muito mais ampla. Então, esse agir, ele começa a partir de cada sujeito, eu, você, né, cada um de nós. Esse agir, a gente precisa pensar também um agir das políticas públicas, o que pode ser feito nos nossos serviços públicos, que políticas podem ser fortalecidas para acolher pessoas em sofrimento. Esse agir também pode ser pensado até mesmo. A gente tem percebido aí alguns estudos que mostram até mudanças em algumas estruturas, como torres, para que possa dificultar o processo, porque como a maioria dos casos de suicídio tem uma relação com o ato impulsivo, então qualquer ação que dificulte, que cria ali uma dificuldade, esse impulso pode ser rompido naquele momento. Então esse agir, ele começa desde quando a gente busca a compreender o tema, quando vocês trazem esse tema para esse espaço, é um agir, porque vocês estão possibilitando uma conversa, a quebra de estigma, vocês estão levando conhecimento à população e incentivando a buscar ajuda. Esse agir vai partir também de cada familiar. Como é que seria esse agir? O estar atento. E o agir também seria nos fatores de risco. Que fatores de risco são esses? A gente precisa identificar. Vamos pensar no contexto escolar. Bullying, ele pode ser um dos fatores. Relações familiares conflituosas pode contribuir. O adoecimento mental. Então, quando a gente identifica fatores de risco, o uso de álcool e outras drogas, a gente vai poder intervir a partir daí, agir a partir daí. Então, agir é muito mais do que falar, é muito mais do que se acolher, do que estender a mão. O agir, ele vai de ações pequenas a ações mais complexas, a prevenção, a um cuidado, a construção de espaços que fortaleçam o acolhimento, que fortaleça vínculo, que esse adolescente, esse jovem, essa pessoa sinta acolhido. Então, desde o espaço familiar, a instituições públicas e a sociedade no geral. Miriam, a sua fala me lembra a fala de outra psicóloga que ela teve aqui com a gente, falando de um evento que ia ter aqui,
sobre essa questão você citou aí dos fatores de risco, sinais de alerta, né? Ela até citou o exemplo de um jovem, né, que cometeu suicídio devido a sofrer algumas bullying mesmo na internet, enfim. Ela falou uma coisa que chamou muita atenção, que essa questão do pensar o suicídio, ela começa muito antes, né? Não é uma coisa que a pessoa pensa e ela age por impulso. Como que é isso, né? Principalmente falando sobre a questão dos jovens, eu me lembro que Roberto fez uma pergunta bastante interessante, a questão das redes sociais, a questão desse momento que a gente vem vivendo hoje. Como é que é essa vivência da família, esse construir social, né, com os jovens aí, e que pode auxiliar nessa prevenção do suicídio e também, né, tá ali ao lado das doenças mentais? Interessante, exatamente, porque quando a pessoa chega no momento de dizer assim, eu não quero mais, eu não dou conta mais da vida, isso já é um conjunto de fatores, é como se fosse assim um peso que vai aumentando e chega um momento que a sensação de que as forças ali foram, né, diminuindo. A Karine, que é uma pesquisadora, ela chama de um processo de morrência. Por que ela fala de processo de morrência? Porque é algo mesmo que vai acontecendo de forma progressiva. Então, chega um momento que torna praticamente um sofrimento, na visão de quem está tentando, esse sofrimento ele torna intolerável, ele torna insuportável, e ele torna como se fosse algo sem fim. Então, é algo que pode ir começando a partir de, vamos pensar, uma leitura inadequada de si mesmo, como você falou dos jovens. Hoje nós temos uma juventude, por exemplo, adolescente, ele está em processo de desenvolvimento, em maturidade, e nem sempre ele consegue lidar bem com as frustrações, ele não consegue lidar bem com os desafios. A juventude tem uma autocobrança muito grande, querem corresponder a um padrão que é cobrado. Então, essa necessidade de corresponder a algumas questões vai levando ali um sofrimento, começa a afetar a autoestima, começa depois ali a desenvolver essa leitura inadequada, eu não tenho ninguém gosta de mim, e a sensação de que a vida não tem sentido, começa a perder o sentido da vida, e aí chega nesse momento, né, de sofrimento mais doloroso, que a pessoa ela olha para um lado e para outro e pergunta, né, por que eu estou vivendo? E aí esse momento é o momento da gente trazer isso, ajudar essas pessoas a encontrarem um sentido, porque quando a gente consegue atribuir um sentido a algo, a um momento, a gente vai enxergar uma luz. Então, acho que esse programa, quando vocês trazem esse tema, eu acho que a gente pode pensar nisso também. Mostrar que tem uma luz, mostrar que tem esperança, mostrar que a gente pode ressignificar situações, embora não sejam dolorosas na nossa vida. Bom, melhor vamos falar de um dos fatores que, assim, talvez seja preponderante, a questão da depressão. É um dos fatores que mais contribui para o suicídio, e também aquela questão do perder, do não conseguir, eu não vou conseguir. Como é que tudo isso fica na cabeça daqueles que estão nesse momento com dificuldade? Exatamente, porque a depressão, né, assim, não significa que toda pessoa que tem depressão, ela vai, né, cometer um suicídio. Também não significa que só tenta suicídio quem tem depressão. Então, a depressão ele é um adoecimento que afeta muito a questão do humor. Então, o que acontece com a depressão? Ela traz alguns sintomas relacionados a uma tristeza muito profunda, a uma sensação de vazio, a uma desmotivação, uma perda de interesse por coisas prazerosas. Então, os sintomas da depressão, ele tem esses efeitos sobre a vida do sujeito, onde ele começa a ter uma sensação de que ele não está sendo útil para nada. Então, vem esse sentimento de inutilidade, esse sentimento de que está sendo um peso ali na vida das outras pessoas. E aí, isso vai contribuindo para intensificar essa sensação do vazio, da dor e o não saber lidar com essa dor. A dificuldade de lidar com essa dor acaba sendo muito desafiadora para a pessoa. Miriam, acho outra questão para a gente falar aqui, né, já que a gente usa esse espaço aqui para chegar até os nossos ouvintes, é falar sobre o tabu que é a saúde mental, né?
Você fala sobre o falar cura, o falar salva. E a gente ainda tem muito tabu na nossa sociedade, né? Tem muita resistência em procurar um psiquiatra, em procurar um psicólogo, profissionais que estão aptos a tratar a saúde mental, né? Como a gente trouxe aí, a depressão que pode de fato chegar, né, até o suicídio. Como que a gente faz, né? Qual a melhor maneira, né? Não sei se existe essa melhor maneira, mas assim, um caminho que a gente pode fazer com que as pessoas entendam que é necessário esses profissionais para nos ajudar, para entender as nossas dores, entender os nossos sentimentos. Interessante, né? Assim, graças a Deus, a gente tem percebido algumas mudanças vêm acontecendo, mas mesmo com as mudanças, ainda assim existe esse tabu. Porque a saúde mental, né, durante muito tempo, ela era considerada, essa questão, meio que desapercebida. Então, ou associada a problemas ali mais de uma ordem espiritual, e as pessoas, ou associada a uma questão de loucura. Então, quando a gente olha para a história, existe um preconceito com essa questão do adoecimento mental, e isso com essa associação da psiquiatria, da psicologia à loucura. Então, as pessoas dizem assim, então, eu não posso procurar um profissional porque vão dizer que eu estou louco. E aí, os dados mostram que a média de 30% das pessoas que apresentam sintomas, né, associados à depressão, que procuram ajuda. Então, isso é um contexto. Tem uma história aí que atravessa isso, né, que nós somos atravessados por um contexto histórico. E o nosso recado aqui hoje nós somos os seres, né? A gente hoje precisa ter esse entendimento que a própria Organização Mundial de Saúde, ela amplia o conceito. Nós somos um ser que é bio, psico, social e espiritual. Então, nós temos necessidades biológicas, físicas, espirituais, emocionais. Então, a gente precisa de ampliar esse olhar e entender que depressão não é frescura, que falar em saúde mental não é falar de um problema ali de ordem, né, que não tem um adoecimento. Então, acho que a gente precisa desconstruir primeiro alguns estigmas que foram construídos, algumas associações, que é muito comum. Por a depressão ter sintomas de desânimo, de falta de motivação, e por às vezes a gente não entender como é que uma pessoa que aparentemente, né, tem tudo ali, pode apresentar isso. Então, não é uma escolha. Eu acho que ninguém escolhe ficar deprimido, né? Isso tem uma questão de adoecimento e que precisa de ser olhada, precisa ser cuidada. Miriam, nós temos um processo, vivemos, esse momento que vivemos agora, isso também contribui de uma certa forma, e a gente observou aqui em Guanambi, principalmente, aconteceu mais em homens, né? E às vezes nos jovens. Há uma correlação nessa questão dessa doença mental? Então, as pesquisas mostram que as mulheres tentam mais do que os homens, mas as tentativas dos homens acabam sendo mais eficazes no sentido de atingir o objetivo. Isso tem a ver com a característica, né, do gênero mesmo, essa questão do homem geralmente os homens utilizam métodos mais letais, que é o enforcamento, né, que é a questão e às vezes algumas pessoas utilizam alguns métodos que não são tão letais ali naquele momento. Então, existe, não significa que a depressão acomete mais homens, mas na hora de utilizar um método mais eficaz, os homens acabam fazendo uso desse método, dos métodos que têm um efeito ali mais, que atinge ali naquele momento o objetivo que eles buscam. A gente tem esse mês, né, de Setembro Amarelo, com várias ações educativas, né, fazendo com que as pessoas pensem melhor sobre tudo isso aqui que a gente está falando, mas é uma campanha, né, é uma ação que deve ocorrer durante todo o ano, né, Miriam? Como é uma construção social, são tabus que precisam ser quebrados, e isso não quebra de um dia para a noite, né? São questões que a gente precisa estar sempre falando. Então, essa contribuição da psicoterapia, quais são, né, os meios aí de prevenção de fato para o suicídio, né? Falando sobre a questão da psicologia, falando sobre um agir, né, como a gente trouxe aqui nos temas, um agir da família. Quais são esses meios, assim, vamos falar uns termos mais práticos para que as pessoas possam ajudar, né, e se ajudar também. Então, né, como é que a gente pode prevenir, né? A gente não pode desconsiderar uma estrutura social, um contexto social em que essa pessoa está inserida.
Então, hoje, por exemplo, com a pandemia, a gente teve aí um aumento do desemprego, um aumento do uso de álcool e drogas, a gente teve um aumento de conflitos familiares. Então, tudo isso contribui para o sofrimento mental. Então, quando a gente pensa na prevenção, a gente precisa pensar desde ações micros a ações macros. Então, quando eu falo de ações maiores, que a gente precisa de um olhar das políticas públicas, de ter profissionais ali na rede de saúde disponível, né, para acolher essas pessoas. E esse prevenir de forma mais ampla, que todo cidadão pode ser útil e ser eu costumo dizer, um semeador de esperança, um semeador de vida, inspirar os outros a viver, é não ignorar o sofrimento, é não desconsiderar quando escutar algumas frases, por exemplo, vontade de sumir, eu quero desaparecer. E muitas vezes a tendência, né, das pessoas que estão ali próximas é ignorar, é dizer, mas que burrice, que besteira, como é que você fala isso? E essas frases precisam ser acolhidas. Então, uma forma de prevenir é acolhendo, é dando espaço para que a pessoa converse sobre aquilo. Então, quando a gente consegue criar espaço para que a pessoa fale sobre sua dor, criar espaço para que a pessoa encontre caminhos de ajuda, nós estamos prevenindo e incentivando a busca pelos serviços, né, que podem estar ajudando. Porque esses serviços seriam a própria unidade de saúde da família, vai poder oferecer um primeiro acolhimento, depois oferecer um encaminhamento. A gente tem os CAPs que oferecem ajuda nesse sentido. A gente tem o serviço de psicologia da UniFG, que oferece atendimento psicológico. Tem as clínicas de psicologia. Então, tem aí uma rede de serviço, tanto pública ou privada. E o nosso papel é poder incentivar essa pessoa a não sofrer sozinha. Miriam, o jovem, ou seja, a criança que está ficando jovem, a presença da família, ela é de suma importância. Nesse mundo que vivemos agora, essa ausência, qual a contribuição nessa parte, ou seja, a ausência da família nesse momento que vivemos? Nós, seres humanos, nós temos duas necessidades essenciais, né? De acordo com algumas correntes da psicologia. Nós temos a necessidade do pertencimento e a necessidade da autonomia. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa sentir pertencente a um contexto familiar, a gente precisa também desenvolver a autonomia. Então, quando isso não acontece de forma saudável nessas relações familiares, isso gera um conflito muito grande nessas relações. Então, o que a gente precisa é pensar e ajudar as famílias como esses pais, como esses filhos possam construir relações seguras. Então, o que a gente costuma dizer? Os filhos precisam sentir pertencência ao contexto familiar. Eles não precisam apenas saber que são amados, eles precisam sentirem amados. Não precisa apenas saber que ele, para ser aceito, ele precisa de estar enquadrado em um critério X ou um critério Y. Ele precisa compreender que, por si só, pelo fato de existir, ele já é especial só pela sua essência de ser humano. Então, a gente precisa olhar para a família, né? É um desafio. Muitas vezes o desconhecimento da família também dificulta isso, mas é pensar, porque as relações parentais, elas são um dos fatores de risco, a qualidade dessas relações. Então, como o adolescente está numa fase de transição, fica muito difícil para a família compreender o que é característica da adolescência, o que é um adoecimento, o que é que tem ali dessa dificuldade, que esse adolescente está querendo construir sua própria identidade, e a família tem dificuldade de perceber esse menino crescendo diferente de seus valores, e começa o distanciamento. Então, o caminho é que esses membros familiares encontrem o caminho da empatia, de conseguir colocar no lugar do outro para fortalecer essas relações, para que a gente possa minimizar o sofrimento e o sentimento de que tem alguém ali, né, para poder contar. Principalmente na ausência, às vezes o pai e a mãe trabalham, o pai ou a mãe não trabalha, aquela coisa tem que estar saindo o tempo todo, isso de certa forma, aí ele se sente talvez sozinho, né? Isso, né? E são os desafios que a gente tem nessa nossa sociedade, que a gente também não pode agora também jogar, né? Então, os pais vão ter que fazer o quê? Ficar sem trabalhar? Não, né?
É administrar esse tempo, é encontrar ali, porque o que vai fazer diferença não é o tanto de tempo que eu disponibilizo para a pessoa, para um membro familiar, mas a qualidade do tempo que eu consigo disponibilizar naquele contexto. Então, o pai tem desafio, o familiar tem, a pessoa em sofrimento tem. E quando um está sofrendo, o sofrimento é de todos, né? Não é apenas de um. Então, é importante acolher todo mundo nesse contexto. A gente tem algumas perguntas no Facebook, no YouTube aqui, mas acho que a Miriam já respondeu praticamente todas, né? Mas eu vejo muito as pessoas preocupadas e com algumas dúvidas na questão da depressão, né? A Miriam já falou um pouquinho aqui, mas eu acho que o principal ponto que a gente precisa identificar quando perceber que aquela tristeza não é apenas uma tristeza, não é apenas um sentimento negativo, é uma tristeza, é um sentimento negativo que precisa de um auxílio. Miriam, como é que a gente pode identificar isso, tanto na gente quanto para ajudar algum familiar, alguém que está ao nosso lado? A tristeza é um sentimento natural, né? Faz parte das emoções humanas. Então, a tristeza diante de algumas situações adversas, ela é comum. Então, como é que eu vou diferenciar a tristeza de uma depressão? É a intensidade, é o período de duração, é a frequência, é o modo como essa tristeza está afetando. Então, a gente precisa entender que nós, todos humanos, estamos sujeitos a experimentar emoções desconfortáveis. Que emoções desconfortáveis são essas? Um certo medo diante de uma situação desafiadora, uma tristeza diante de um desencontro, de um descontentamento, diante de uma crise no relacionamento. Então, são tristezas que fazem parte da vida. Mas aí, a duração, a intensidade, o efeito, quando essa tristeza começa a alterar a sua rotina, a prejudicar o seu funcionamento no dia a dia, suas relações, aí sim já precisa de um cuidado de uma atenção mais especial. A gente teria muito tempo, né? Várias perguntas aqui, é um assunto que rende bastante, é um assunto necessário, que a gente precisa discutir, a gente precisa levar, né, para a sociedade, ouvir e falar mais sobre depressão, sobre suicídio. Para a gente finalizar, Miriam, eu gostaria que você deixasse um recado final para as pessoas que estão em casa, as pessoas, né, que precisam ajudar. A gente, enquanto sociedade, a gente precisa também conversar com as pessoas de um modo mais com mais empatia, com mais cuidado, até pra gente evitar ser gatilho, essa palavra que tá um pouco na moda, mas é uma palavra que de fato a gente, com apenas um comentário, a gente pode de fato ali levar algum sentimento pra pessoa. Deixe o seu recado final nesse momento tão importante que a gente tá tendo aqui no nosso programa. Um recado é para aquele, né, que está próximo de alguém, que tem percebido ali um sofrimento, dê espaço para que essa pessoa converse. Quando você identificar alguma pessoa que pode estar em situação de risco, que tem mudado o comportamento, ficado, né, distanciado mais das pessoas, num contexto de isolamento. Então, convide essa pessoa para falar sobre isso. Fortaleça o vínculo. E o meu recado é que todos nós que estamos aqui possamos ser agentes de acolhimento, que possamos ser agentes de esperança, que possamos ser semeadores de vida e inspirar pessoas a viverem. E caso você que esteja também nos, né, ouvindo aqui e se identificou com alguns desses fatores de risco, se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem esperança. E existe um propósito. Ninguém nasceu por acaso. A gente nasceu, né? Eu particularmente creio em um projetista, somos frutos de um projetista, de alguém que nos planejou, e existe um propósito. A gente precisa encontrar e ir em busca desse propósito. Tem vida dentro de você. Então, o convite que eu te faço agora é: inspire um pouquinho, respire, sinta o ar que está aí, e esse ar é só para te lembrar que ainda tem vida dentro de você. E se tem vida, tem esperança. Mensagem bonita, cheguei a arrepiar, viu? Mensagem bonita e necessária, com certeza. A gente espera, né, que chegue aos corações, à mente de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Miriam, muito obrigada, muito importante esse debate que a gente trouxe aqui. Quero te agradecer imensamente por estar aqui com a gente nessa tarde de sexta-feira. Eu que agradeço. É um prazer e deixo uma boa tarde com vida para vocês. A gente conversou aqui com a psicóloga Miriam Malheiros, ela falando pra gente aqui sobre o Setembro Amarelo, mais especificamente sobre hoje, dia 10 de setembro, que é dia de prevenção ao suicídio. Miriam, agora são
só me perdoa aí. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Mas se por acaso a pessoa que está lá na casa nos ouvindo, né, seja na zona rural, aqui na cidade, precisar falar com uma psicóloga, como é que faz para encontrar? Bem lembrado, Miriam. Fala e deixa aí o seu contato, né? As formas que as pessoas podem entrar em contato com você. Isso, hoje eu atendo como psicóloga clínica, né? Psicóloga tanto de terapia de casal, família e individual. E o meu contato é 77-981-16-0169. Tá certo, tá dado o recado aí para você que precisar de alguma ajuda, né? Buscar o serviço da terapia. 17h40.